Aquele abraço para você, torcedor, torcedora do Vitória, ligados e sintonizados aqui no canal do PH da Notícia, chegando para falar informações do rubro-negro baiano que voltou às atividades no dia de hoje, já avisando esse jogo contra a equipe do Cruzeiro na próxima quinta-feira, Dia dos Namorados, já que dizem que o Vitória é sexy. Então, o Vitória, né, e Cruzeiro se enfrentam neste sábado agora. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative aí o sininho das notificações. A gente está chegando, buscando a meta aí dos 10 mil inscritos, tá? Então, peço para que você se inscreva aí em nosso canal, ative aí o sininho das notificações, beleza? Para ajudar a gente aí nessa campanha do PH 10 mil inscritos. Bom, talvez a notícia que mais fez com que o torcedor do Vitória começasse a se remexer todo, se rebulir todo aí, foi a questão do Janderson, irmão. Pois é, trazer aqui já as informações que estão no site GE, tá? Onde o Vitória recusa uma proposta de quase 10 milhões por Janderson, mas mantém as negociações, tá? Apesar da negativa, o rubro-negro mantém conversa com o Göztepe da Turquia, tá? O Vitória recusou a primeira proposta de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9 milhões do Göztepe da Turquia, por 70% dos direitos econômicos do atacante Janderson. O valor oferecido foi considerado insuficiente para a diretoria rubro-negra, que mantém conversas com a equipe. Bom, há alguns dias atrás eu postei no X, né, uma informação, né, que o Vitória tinha ali duas propostas, na verdade tinham três, mas uma tinha sido descartada, então tinham sido duas. E para quem acompanha também o canal há algum tempinho, tinha ouvido que eu falei de uma proposta do Japão e depois surgiu essa da Turquia. O que acontece? Eu conversei com uma pessoa ligada, né, da fonte uma pessoa ligada ao Esporte Clube Vitória, e disse o seguinte, que eles estavam esperando um valor maior, ou seja, o Vitória estava tentando barganhar um valor maior. Porque o próprio site, o GE, explica aqui a situação das negociações. A divisão dos direitos econômicos de Janderson é feita da seguinte forma: 60% do Vitória, 30% do Botafogo e 10% do próprio atleta. Para viabilizar o movimento, o atacante cedeu valor de seus 10% ao rubro-negro. Portanto, caso a proposta fosse aceita, a divisão do valor de 1,5 milhão de euros seria de 1,5 milhões de euros, cerca de 6,7 milhões para o Vitória, 450 mil, tá? Cerca de 2 milhões de reais para o Alvinegro Baiano. Como o Vitória adquiriu o jogador aí por 5 milhões, né? Então o Vitória teria aí cerca de 1 milhão e 700 mil de lucro com o Janderson. Pois é. Então, é uma situação complicada. Então, é o seguinte, acho que vale pelo menos a primeira, né, situação do qual o Vitória vai tentar aí buscar um valor maior com o Janderson. Mas as informações, inclusive, que o Leonardo Santiago, no canto rubro-negro, né, trouxe, e eu também busquei as informações, as negociações vão continuar, o Vitória vai tentar uma tratativa maior, um valor maior, pelo Janderson. E aí a pergunta é, o torcedor deve fazer assim, por que não vende logo? Rapaz, manda Janderson ir logo para a Turquia, não sei o que, bererê, barará. O Vitória está tentando abarganhar um pouquinho mais. Eu me lembro, né, uma vez que eu conversando com uma pessoa também ligada ao Vitória, e aí eu disse, rapaz, Janderson é muito ruim, como é que vocês contratam o Janderson? Aí eu ouvi a seguinte frase, o Janderson vai trazer muitos frutos ao Vitória. Então o Vitória está tentando aí abarganhar pelo menos, eu acredito que se o Vitória conseguir uns 2 milhões de lucro, eu levo fé de que o Vitória vai sim vender o Janderson. E aí, quero saber de vocês, o que é que vocês
estão aí achando do Esporte Clube Vitória, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Pedir mais uma vez a você, torcedor, né, seguidor do canal do PH, você que ainda não conhece o canal do PH da Notícia, deixe seu like, ative o sininho, assista os outros vídeos. Lembrando que de segunda a sexta-feira tem programa Nosso Grito aqui no canal do PH da Notícia, sempre às 5, 5 e meia, a partir das 5 horas. Márcio Silva e eu estaremos aqui para tratar dos assuntos do Esporte Clube Vitória. E falar em, né, o que é o Dia na Toca, deixa eu falar do Rubro Negro Baiano, que voltou às atividades no dia de hoje, tá? Melhor dizendo, o Vitória que voltou às atividades nesta terça-feira, já visando o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Vocês aí estão acompanhando imagens do treinamento de hoje, imagens que o Vitor Ferreira, um abraço lá para o Vitor Ferreira, mais conhecido como Vitor Suco, vocês aí acompanhando as imagens que a assessoria de comunicação nos enviou, tá? Via grupo do WhatsApp, beleza? E o Vitória que hoje teve aí foco em treinamentos voltados para finalização, ok? Voltados para a finalização, também troca de passes com mudanças de direção. Tático de 11 contra 11, ações ofensivas e defensivas, marcação, bola parada, ofensiva e defensiva. Terceira parte de treinamento, os zagueiros Edu e Zé Marcos, sob o comando do assistente Goiano, o Márcio Goiano, passes longos e finalizações sob o comando do assistente Stefano Digian. Situação médica do Vitória. O Raul Cáceres segue na transição, então já digo logo que esse jogador está fora do jogo diante da equipe do Cruzeiro. Neres e Fabrício, tratamento na fisioterapia, também está fora, ok? Também está fora. À tarde tem treino que finaliza ali a preparação para o jogo diante da equipe do Cruzeiro. Desta quarta-feira, treino à tarde e após o treinamento, concentração com os 23 relacionados para a partida diante da equipe do Cruzeiro. O zagueiro Cauã, cria da Fábrica de Talentos, sofreu uma fratura no tornozelo durante a partida entre Vitória e Feirense pelo Campeonato Baiano Sub-20. O atleta passará por uma cirurgia nos próximos dias e a previsão de retorno aos gramados é de 4 meses. Ou seja, Cauã, que estava aí cogitado para ser titular diante da equipe do Cruzeiro, está fora da temporada 2024 ou 25, melhor dizendo, 25, né? Mas acho que é exagero falar, né? Mas você sabe que tem o período, né, de preparação, de cicatrização e ainda tem outros trabalhos, né? Então, que ele tenha uma pronta recuperação, o zagueiro Cauã, e também Cauã vai estar de fora do jogo final, no próximo dia 14, entre Vitória e Avaí, lá na ressacada, pela final do Campeonato Brasileiro Série B da categoria Sub-20. Beleza? E para a gente fechar aqui nossa primeira parte, antes de mais pedidos, o Vitória estreia nesta quarta-feira, no dia de hoje, na Copa do Brasil Feminina, jogando contra o Itabirutu, treinei para falar tanto, né? SAF, às 20 horas no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. O confronto é único e se vencer passa para a fase seguinte. Boa sorte às leoas do Vitória que estão fazendo bonito e muito bonito no Campeonato Brasileiro Feminino da Série B. Beleza? Galera, vai deixando seu like, ative aí o sininho das notificações e se você quiser e puder se tornar membro do canal do PH da Notícia por apenas R$ 12,99. Aí, ó, tá passando aqui embaixo, meta de 1.000 likes para esse vídeo aqui. Meta de 1.000 likes. Aí você fala, pô, PH, 1.000 likes para esse vídeo? Cara, a gente tá tendo boas visualizações, tá? E se cada um, né, ceder aí um seu likezinho,
A gente está batendo aí 1.500, 1.200 visualizações, então a gente vai conseguir prosseguir para muito mais gente. Gente, é o seguinte, nesta terça-feira, o deputado estadual Marconi, ex-zagueiro do Vitória, concedeu entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, tá? Falou de muitos assuntos, falou da SAF, falou, né, de todas as situações, e aí a gente vai colocar aqui trechos dessa entrevista, tá? E, e aí eu quero deixar 2 recados. O primeiro, assim que você terminar esse vídeo aqui, você vai ser direcionado para a partida entre Vitória e Cruzeiro. Então já peço para que você deixe o like, se inscreva, deixe o placar e diga lá nos comentários: vim pelo dia na toca. Vim pelo dia na toca, beleza? E quero saber dos seus comentários em relação a essa entrevista do Marconi. Tá? Você que assistiu até agora e está acompanhando, assista aí a entrevista com Marconi, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixar com vocês aí a entrevista. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e lembrando, 5 da tarde tem programa Nosso Grito aqui no canal do PH da Notícia, comigo, com Márcio Silva, e nesta quinta-feira, transmissão de Vitória e Cruzeiro. Nesta quarta, faremos o pré-jogo, tá? Então, fiquem ligados aí, vamos ver, acompanhar agora a entrevista de Marconi para a Rádio Sociedade da Bahia. Marconi, a gente sabe que tem um processo em andamento, que é a criação da SAF. Estão sendo discutidos lá, teve o workshop recentemente, discutido modelo de SAF, de tudo que vai acontecer, da forma que o Vitória quer essa SAF, como vai ser feita, ainda vai ser apresentado, o Conselho Deliberativo, Fiscal, tudo mais. Teve movimento Vitória SAF, onde, pelo menos a informação que eu tenho com você, foi procurado por essa sua ligação que tem com o Catar, e seu nome terminou sendo colocado até no workshop lá na reunião. Conta pra gente como é que isso chegou até você, como é esse comportamento, se você tem esse contato só com o movimento Vitória SAF ou com o próprio Esporte Clube Vitória, através de Fábio Mota ou mais alguém da direção. Conta pra gente como o Marconi Amaral entrou em toda essa história. Bom, Wilton Matos, Magrini, Marcos, agradeço muito o espaço que vocês estão dando, porque nos últimos dias, através do meu trabalho parlamentar, eu não tenho acompanhado tanto o futebol, mas essas mensagens e essas notícias que saíram aí me preocuparam um pouco, porque o objetivo primeiro era justamente de a gente colaborar o máximo possível com o Vitória, e algumas coisas não deveriam ter saído da forma que saíram. Mas eu quero dizer aqui para toda a torcida rubro-negra e para toda a imprensa de que o movimento SAF é um movimento legítimo, movimento de torcida, movimento liderado por uma pessoa muito coerente, equilibrada, que é o Daniel, o cara que tem uma vida ilibada, o cara que é preparado, estudado nessa questão do movimento sobre a SAF, tanto no Brasil como no exterior, e que me procurou, né, juntamente com o Ney Campelo, que é um amigo, um cara também muito preparado a nível esportivo, junto com também os ex-atletas, Fernando Almeida, Flávio Tanajura, também são pessoas que são apaixonadas pelo Vitória, crescemos ali no Barradão, né? Nós temos uma relação umbilical com o Vitória, isso é muito importante dizer para o torcedor, e até para as pessoas que às vezes não entendem a manifestação de ex-atletas. O ex-atleta, ele passa ali sua infância, sua adolescência dentro de um clube, sendo acolhido pelas tias da cozinha, pelos diretores, pelo presidente, pelos treinadores. Então, o que você vive dentro de um ambiente familiar crescendo, nós vivemos no Vitória. Então, é praticamente impossível você não ter essa relação umbilical, mesmo tendo a carreira em outros lugares depois, que é normal. Então, dito isso, fui procurado, né, pelo Daniel, falando da necessidade da SAF, combinando com os meus pensamentos também, o meu desejo, porque vejo claramente que não há outra alternativa hoje no futebol mundial, não era só no futebol brasileiro. E o Brasil está muito atrasado relacionado a isso.
e nós podemos ter aí oportunidades, né, que possam estar ajudando o nosso rubro-negro. Me coloquei à disposição, deixei claro que antes mesmo de ele chegar eu já tinha objetivos relacionados a voltar ao mercado do futebol, já tenho algumas reuniões agendadas no próprio Catar. Hoje mesmo pela manhã recebi uma ligação muito importante relacionada a essa movimentação de objetivos pessoais a nível de projetos meus, e que se o Vitória assim achar que deve, se o Vitória autorizar, eu posso e tenho a total condição de estar intermediando aí contatos junto com os representantes máximos da QSI, que é a Qatar Sport Investment, que hoje é um dos maiores fundos soberanos em futebol, juntamente com o City. É o dinheiro árabe mais cobiçado do mundo, né? E nós temos essa oportunidade tranquilamente de tentar ver se há uma possível parceria para o nosso Vitória. Eu digo isso com muita tranquilidade, Magrini, porque nós não temos a condição de estar perdendo as oportunidades que o mercado está colocando. A SAF hoje é uma realidade. Nós estamos vendo no nosso arquirrival, o Bahia, com dinheiro árabe, sem limite. O dinheiro árabe eu conheço bem, conheço a cultura árabe, morei 11 anos, vivi perto dos árabes, fui naturalizado, então eu sei como funciona o dinheiro árabe, sei como funciona o relacionamento com o árabe, sei também que existe uma briga geopolítica relacionada ao dinheiro do City, que é do Emirados Árabes, juntamente ao dinheiro do Catar, que é da QSI. Para vocês terem uma ideia, o PSG foi um projeto colocado justamente para combater o Manchester City na Europa, que é o campeonato mais cobiçado do mundo hoje, que é a Champions League. E depois de tantos anos gastando sem limite, o PSG finalmente consegue o seu objetivo. Então a gente está falando de players aí a nível mundial completamente acima de outros que existem no mundo. O dinheiro árabe é um dinheiro realmente que, quando o árabe se sente convencido do projeto, e aí é um ponto que eu gostaria de deixar claro, Marcos, porque não é um dinheiro que vem para fazer o investimento, ele tem que ser convencido do projeto. E eu me aprofundei um pouco de como foi que o City entrou no Bahia e percebi que o Bahia lutou muito para que fechasse a parceria com o City. Foi realmente um trabalho fantástico. E nós pensamos da mesma forma como o movimento da torcida, como o movimento SAF, que eu aderi porque acredito que esse é o caminho para que o Vitória se torne competitivo a nível estadual e a nível nacional. Não há outro caminho. Então, dito isso, eu me coloquei à disposição, né, dentro das minhas possibilidades, já que eu também tenho minhas atividades parlamentares, tenho meus compromissos, eu não posso abandonar os meus compromissos, mas de qualquer forma o Vitória é uma paixão, é algo que eu tenho, né, muito dentro da minha vida, e me coloquei totalmente à disposição. Se caso o Vitória entender que é pertinente essa movimentação, se a gente tem a condição de ajudar, estou à disposição do Vitória. Então, minha posição como ex-jogador, Magrini, o Wilton e Marcos, é uma posição de me colocar à disposição do Esporte Clube Vitória, dentro do que eu tive de conhecimento, dentro de uma proximidade com um dos maiores investidores de futebol do mundo, é me colocar à disposição para poder ajudar o clube de qualquer forma. Queria que você falasse um pouco dos modelos diferentes que hoje tem da SAF. Por exemplo, o presidente Fábio Mota já declarou em alguns momentos que o modelo que tem hoje do Fortaleza seria o modelo ideal para o Vitória, que seria o clube com 51% contra 49% do investidor. Você acredita que existe ainda, por exemplo, numa sede dessa, de trazer um grupo de fora, essa possibilidade delas de acontecer é maior ou menor? Ou você acredita que quem chegar aqui para investir vai querer ter a maioria no percentual? Olha, primeiro, no âmbito de negócios, você colocar o seu dinheiro para outra pessoa administrar é muito difícil, é muito complicado, né? Nós estamos falando de um business que é um business de alto valor no futebol. O futebol movimenta bilhões. Então, levar 49% para o investidor
É muito difícil você pegar um investidor com esse apetite todo para entrar em um clube. Eu, particularmente, não gosto do modelo SAF que tem no Fortaleza. Os players grandes, como o próprio City, vou falar do dinheiro árabe, que é o dinheiro que eu conheço muito e sei qual é o caminho que eles têm. O dinheiro árabe, ele gosta de entrar para competir. Ele não gosta de entrar para ser participante de um clube. Não é o pensamento o árabe não pensa dessa forma. Apesar de ter, por exemplo, o clube na Europa, o Braga, por exemplo, a QSI tem uma participação mínima, pequena, né? Mas não é esse o apetite dos árabes. Os árabes eu conheço, ou eles entram para ser o melhor, para gastar ilimitadamente, ou eles dificilmente ali conseguem ficar feliz com a parceria dessa. Então eu acho que o ideal é a SAF dando controle para o investidor, com apetite de competição, com apetite de mostrar que o time pode ser campeão a nível nacional. Eu acho que, na minha opinião, como torcedor do Vitória, eu não quero Vitória sendo bem estruturado e não ganhando título. Eu não quero Vitória vendendo, eu estou falando como torcedor agora, não estou falando nem como empresário. Não quero ver o Vitória recebendo aqui 49% que seja, ou 20% ou 30% de um investidor, estruturando o clube, deixando o clube todo organizado, mas sem ganhar título. Porque não é esse o apetite para quem vem ser minoritário. O apetite para quem quer ganhar, para quem quer competição, é um apetite alto, é um apetite de ter o controle, como nós estamos vendo no nosso arquirrival, que está bem próximo da gente, e nós estamos sentindo a cada ano o investimento aumentando, vai continuar aumentando, e logicamente os títulos vão ser disputados, sem sombra de dúvida. Então eu acho que o ideal é que o Vitória, primeiro, mostre o apetite de ter uma SAF de investimento. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que até o momento, como eu falei, são 4 anos que sancionou a lei SAF. Nós já temos diversas SAFs no Brasil, algumas deram errado, outras estão dando muito certo, e quem deu certo está lá ganhando o título. Botafogo, por exemplo, né, ganhou o título da Libertadores, título nacional também. Mas você acha que o modelo de SAF hoje, se questiona muito o modelo de SAF do Botafogo pelo texto e termo estrutural do clube? Porque é um modelo que ele não sanou o que tinha de débito referente ao passado do Botafogo, trouxe tudo para a associação e hoje ele investe muito. Mas no momento que decidir sair, em algum momento, pode ter isso aí, uma bola de neve. Nós temos aqui, até para tomar um cuidado, nós tivemos 2 SAs aqui, que foram o Bahia com o Opportunity e o Vitória com o Excel, e que deixaram um rombo muito grande para as equipes. Eu, inclusive, participei, né, desse momento, ali em 97, quando nós, inclusive, fomos a Palma de Maiorca, na Espanha, participar de um torneio. Buscar Petkov. Foi um jogo, joguei aquele jogo contra o Real Madrid, nós tomamos 5-1, se eu não me engano, e Petkovic entrou no segundo tempo, acabou com o jogo, acabou. Inclusive eu estava jogando e não deu pra marcar o gringo, não. Meu amigo, muito meu amigo Pet. Melhor você vir pro meu lado. Pois é. Mas hoje é um momento completamente diferente, né? Em todos os níveis. A nível de legislação, né? A nível da estabilização da lei SAF e a nível também de mercado internacional. É completamente outro momento. A gente vê aí o mercado asiático tomando conta economicamente não só do esporte, mas de todos os setores no mundo. Dou o exemplo da China, dou o exemplo do Oriente Médio, onde eu vivi, que hoje é o centro de logística mundial. O mundo hoje vive através de Dubai, do Catar, da Arábia Saudita, né? Então, não só a nível de logística, mas como petróleo e gás. Então, vejo isso claramente. Na minha opinião, a SAF ela tem que ser uma SAF para um investidor com apetite de vencer, de ganhar títulos, de investir em jogadores. Dessa forma, lógico, com as proteções necessárias que o clube precisa para não se prejudicar no futuro. E eu estou falando aqui de um player, que é o player árabe, que eu conheço, que é um player extremamente agressivo a nível de investimento. Né? A gente, haja vista o que a gente já falou aqui, PSG que acabou de ganhar. Foram anos para o PSG ganhar e gastou tudo que poderia gastar, colocando inclusive o melhor ataque do mundo, que foi Neymar, Messi e Mbappé. O ataque mais caro do mundo, o time mais caro do mundo, e não venceu naquele momento, mas a insistência em investimentos acabou trazendo aí a Champions League para o PSG. Então, essa é a minha opinião, Marcos. Eu acho que a SAF, se o Vitória tiver interesse em ser SAF,
de investimento e não SAF gerencial, eu acredito que tem que ser com o investidor com apetite de vitórias. Nenhum contato relacionado a uma parceria com Vitória, porque eu não tenho nenhuma autorização do clube para isso. Eu não posso falar em nome de quem não me dá autorização. Né? Inclusive, essa divulgação toda, eu fiz questão de vir aqui, Magrini, e devo ir em alguns outros meios de comunicação, justamente porque se tornou uma notícia muito divulgada e em alguns pontos eu faço a observação porque foi feito de forma errada. Eu acho que houve aí uma precipitação muito grande, uma movimentação, uma falta de habilidade até para se controlar isso, porque é um negócio muito grande a se fazer. Né? E, logicamente, nós como torcedores, eu como torcedor que estou me colocando à disposição e tenho uma real condição de fazer com que o Vitória sente com a família real lá do Catar, né? Eu acho que foi desnecessário essa exposição toda, muito desnecessário. Não haveria o porquê. Até porque há 3 anos atrás o Wilton Matos falou aqui, eu já falava disso. Uhum. Eu já dizia que estava à disposição e nem por isso a gente foi para meios de comunicação para poder falar. Mas quando entra a torcida, o movimento SAF, a exigência da torcida que está enxergando que não há outro caminho a não ser SAF, aí se tornou uma coisa fora de controle. E acho que o Vitória tem que ter habilidade aí agora para poder controlar isso e não estragar, de repente, possíveis alianças que tragam benefícios ao Vitória. Então você ainda não tem essa procuração, mas está aberto a receber. Estou aberto, o Fábio tem meu telefone, já estive com ele, já conversei relacionado ao Vitória, me coloquei à disposição, falei para ele da minha história. Né, sou muito bem recebido por todos lá, graças a Deus, desde os funcionários, que ainda são da minha época ainda, né? Tem muita gente da minha época. E a direção nova, tenho o maior carinho, vou aos jogos quando posso ir aos jogos e me coloquei à disposição porque sei que tenho condições de ajudar o clube. Se o clube assim entender que é possível ir por esse caminho, estaria à disposição. Se não, eu vou ficar na torcida para que o Vitória encontre o melhor caminho para o nosso time.